Olá amigo, um vídeo aqui falando sobre amplificador valvulado e sobre as configurações modo pentodo, modo triodo e os dois modos com ou sem feedback. Então eu preparei aqui um setup para poder comentar sobre os modos de operação das válvulas de saída, tá? Então eu dei uma modificada aqui no meu amplificador laboratório. Eu adicionei aqui na frente uma chave de feedback, tá? Então eu adiciono uma quantidade de feedback, tá? E quantidade fixa, não é potenciômetro no caso, né? Uma vez eu tinha aqui um potenciômetro que eu conseguia variar, tá? Mas agora eu coloquei uma chave, tem um resistor de 10K lá embaixo, se eu não me engano. Bom, esse aqui é o volume, né? E eu adicionei aqui, tá? Vocês vão perceber que tem aqui uma chavezinha, ó. Então eu troco aqui do modo triodo para o modo pentodo, tá? Então triodo é lá em cima e aqui para baixo é o modo pentodo, tá? Então, essa aqui é a chavezinha do modo de operação. Aqui nesse soquete de válvula, tá? Tinha aqui uma válvula de pré, só que eu tirei ela. Então na verdade o que eu estou medindo aqui nesse pino, nesse lugar, né? É a soma dos dois canais aqui, tá? Esses dois canais entram e passam por dois resistores, somam e vão justamente para aquele pino ali. Então eu estou usando ali como sonda, tá? Dali eu estou tirando o sinal que vai para o osciloscópio, é o canal lilás, tá? E também estou tirando aqui um sinal que vai para esse milivoltímetro, tá? Talvez eu use ele nesse laboratório, tá? Então eu tenho aqui o amplificador, tá, ligado numa caixa acústica, tá, de 8 ohms, não é resistor agora, tá? Eu estou monitorando com o canal amarelo a saída do amplificador, tá? E monitorando com o canal lilás a entrada do amplificador. Então eu vou fazer várias experiências aqui e vou demonstrar o que muda no áudio quando a gente usa pentodo, triodo, com e sem feedback, né? Essas duas configurações com ou sem feedback, tá? Então eu vou também usar esse CD player, tá? Ele está ligado aqui direto no amplificador, né? Então eu vou usar esse CD aqui de referência, tá? Ele tem 1 kHz. Ele vai servir para mim poder equalizar os dois níveis, né? O nível da entrada e da saída, e confirmar, no caso, que os dois níveis estão iguais aqui no osciloscópio, né? Então, cada teste que eu for fazer, eu vou ter que calibrar os dois canais para poder ter a mesma amplitude em 1 kHz. Vou usar aqui um CD de música, tá? Para poder mostrar dinamicamente o que muda, tá? Na saída do amplificador, tá? O que acontece na saída do amplificador. Então eu vou explicar aqui, tá? Porque eu poderia ter feito essas medições aqui durante um vídeo, mas seria um vídeo, provavelmente ia demorar umas 2 horas, tá? Fazendo essas medições e explicando. Então eu já fiz as medições, tá? Antes de fazer o vídeo. Então essas duas chaves aí, né, vão me dar 4 combinações, né? Então são 4 combinações que eu tenho. Então eu fiz as medições para cada uma das combinações, tá? Então vou explicar aqui. Primeiramente pentodo sem feedback, depois pentodo com feedback, depois triodo sem feedback e por último triodo com feedback, tá? Então aqui os números foram os seguintes, tá?
Quando eu uso ele na configuração, né, pentodo sem feedback, eu tenho um amortecimento de 0,22, tá? Uma impedância de saída de 36 ohms, o ganho fica em 51 vezes, ou seja, o que entra no amplificador fica 51 vezes aumentado, né, em relação à entrada, e eu tenho uma potência de 7 watts. Tá? Então, quando eu ligo a chave para pentodo com feedback, tá, eu passo a realimentar um pedaço desse sinal, né, uma porção desse sinal, lá no catodo da primeira válvula. Tá? Então, nessa condição aqui, eu entro com um pouco do sinal da saída lá no catodo da primeira válvula. Isso faz com que eu cancele um pouco do ganho do amplificador. Então, meu ganho, primeiramente sem feedback, era 51, e agora o ganho passou para 23. Tá? Então, eu tinha um amplificador com ganho, por exemplo, 51x, né? Eu passei a aplicar o feedback, né? essa realimentação do sinal da saída lá na entrada, né? E eu passo a ter um ganho de 23x, tá? Então eu passo a ter esse ganho aqui, né? Então eu cancelei um pouco do ganho do primeiro estágio, né? Então o sinal da saída ele entra com fase invertida, né, em relação ao da entrada. Então eu acabo cancelando um pouco do ganho do primeiro estágio. A válvula lá, ela continua sempre com o mesmo ganho, tá? O que muda é o ganho do estágio, tá? Eu cancelo um pouco do sinal, né, entre grade e catodo, né? Então eu colocando um sinal invertido no catodo, eu cancelo um pouco do ganho, tá? Com isso, né, cancelando um pouco do ganho, né, do amplificador, eu passo a ter um amortecimento maior, tá? Notem que era 0,22 o amortecimento, passei para 2, no caso 2 o amortecimento, né? A impedância de saída, que era 36 ohms, eu passo para 4,1 ohms, tá? O ganho baixou para 23, a potência continua a mesma, tá? Eu usando feedback ou não, né? Só abalo o ganho, né, fazendo essa prática, né, de inserir o feedback, tá? Bom, aqui então as chaves eu configurei para o modo triodo sem feedback, tá? Então o que aconteceu? Daqui para cá, tá? Vamos fazer de conta que aqui é a referência, tá? Esse quadro aqui é a referência. Tá? Nosso quadro referência, tá? Então de lá para cá eu subi o amortecimento, tá? Olha, eu tinha um amortecimento de 0,22 e subi para 2, tá? Minha impedância interna era de 36 ohms, agora é 3,9, tá? O ganho baixou para 21, mesmo sem usar o feedback, tá? E a minha potência caiu, né? Então, de lá para cá, né, eu tinha um ganho de 51x e agora eu passei para ter um ganho de 21x. Então, no modo triodo, a gente sacrifica duas coisas, tá, para ganhar amortecimento, né, para melhorar o amortecimento. A gente passando então de pentodo para triodo, a gente sacrifica o ganho, tá? Era de 51, passou para 21, né? Porém, o que eu perdi? Eu tinha 7 watts, agora eu tenho 3 watts, né? Porém, né, meu amortecimento melhorou bastante, então foi lá para 2, né? E a impedância de saída baixou bastante, né? Ficou 3,9. Né? Porém, eu tive essa penalidade aqui, que é perder 3 watts, né? Perder potência, no caso de 7 para 3 watts, né? Então, acontece esses
essas consequências, né? E agora a última combinação de chaves que eu fiz ali foi triodo com feedback, tá? Então, de lá para cá, né, eu tinha um amortecimento de 0,22, eu consegui passar para 3,7, ou seja, subiu bastante o amortecimento, né? A minha impedância interna, que era de 36 ohms, passou para 2,2 ohms, né? Ou seja, ela baixou, né? A gente vai colocando feedback, né? E a gente vai ganhando em amortecimento, né? Então, quanto mais baixa a impedância de saída do amplificador, mais amortecimento a gente ganha, né? A gente perdeu o ganho, tá? O ganho que era de 51 baixou para 14, tá? E a penalidade de potência, né, com modo triodo, a gente baixou de 7 watts para 3 watts, tá? Ganhamos bastante em amortecimento, tá? Notem que é muitas vezes aqui, né, de 3.7 para 0,22, né? Então ganhamos muito amortecimento. Então, a partir desses números, né, que às vezes as pessoas não entendem muito o que significam esses números, as impedâncias, esse fator de amortecimento, né, não conseguem quantificar o quanto é isso, né, quanto é 3.7, quanto é 2, né, eu acabo falando muito sobre isso nos meus vídeos aqui sobre valvulados, né. Então, eu resolvi colocar o amplificador para tocar nessas condições, tá? Para que não fique muito extenso, né, e eu tenha que trocar a chave várias vezes, eu vou fazer somente desses dois modos aqui, tá? Esse e esse. Então, vou trocar do modo onde o amortecimento é o mais baixo, né, para o modo que o amortecimento é mais alto. Então, vou para os extremos, né, porque isso aqui, né, vocês notam que ele começa a baixar nesse sentido, daqui para cá e depois daqui para cá, né. Então, os extremos estão aqui, ó. Então, existe um outro modo, que é o modo ultralinear, né, que seria um misto entre pentodo, né, e triodo, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui eu estou sem realimentação nas grades 2, eu estou ligando as grades 2, né, lá no VCC, no mais B, tá? Aqui eu estou ligando as grades 2 lá nas placas, tá? Lá nos anodos. Então, aqui eu tenho 100% de realimentação de grade 2, tá? Então, o mesmo sinal que tem na placa tem na grade 2, né? Aqui também eu estou com 100%, né? Então 100% de realimentação nas grades 2, né? Aqui eu estou com 0% de realimentação, porque eu estou com o sinal fixo, né? Estou com mais B lá na grade 2, então não é uma realimentação, tá? É um sinal fixo. Uma tensão contínua, no caso, né? Então aqui também eu estou com a G2, né, ligada lá no mais B. Tá? Então 0% de realimentação, né? Então tem o modo ultralinear, que a gente estaria entre 0% de realimentação e 100% de realimentação. Geralmente se usa no ultralinear, tá? Aqui no meio então teria o ultralinear, que geralmente usa de 30 a 40% de realimentação. Então o resultado desse modo ultralinear vai dar um misto entre
esse amortecimento e esse, tá? Então nesses dois quadros aqui, se eu passar para ultralinear, eu vou melhorar um pouco o amortecimento e vou perder um pouquinho de potência, até porque quanto mais realimentação nas grades 2 a gente coloca, mais potência a gente perde, tá? Então se eu passar para ultralinear, colocar 40% de realimentação pelos tapes do transformador, né, eu vou perder um pouquinho de potência, tá? Se eu colocar, por exemplo, 60%, eu vou perder mais potência desses 7 watts aqui, né? Se eu colocar tipo 25%, 30%, eu vou perder bem pouca potência desse valor aqui, tá? Então, a solução, digamos, ultralinear, ele é para ser um misto entre pentodo e triodo, né? Então ela vai acabar dando um amplificador, né, que ficaria no meio termo, né? Então, como aqui eu quero explorar as grandes diferenças, tá, entre os modos, eu acabei não fazendo de ultralinear, até porque ia dar muito trabalho, né? Então eu vou fazer uma comparação com música, com a chave nessa posição aqui, né? Pentodo sem feedback, tá? E depois uma comparação da mesma música, né? Não no mesmo trecho, mas da mesma música, nessa situação aqui, que vai ser triodo com feedback, né? Ou seja, aqui eu vou estar com o amplificador bem puxado para o lado de fonte de corrente constante, tá? Então eu vou escrever aqui constante, tá? E aqui, nesse quadro aqui, nessa situação, eu vou estar com o amplificador bem puxado para o lado de fonte, tensão constante, tá? Bom, aqui desse lado, tá? Quando eu passo para triodo e uso NFB, ou seja, bastante NFB, né? Eu vou cada vez mais puxando o amplificador, ele vai cada vez mais se parecendo com um amplificador transistorizado, tá? E aqui, né, nesse modo aqui, nessa situação, o amplificador se comporta realmente como um amplificador valvulado, tá? Com aquelas distorções que estão lá no manual da válvula, que geralmente é 3%, 5%, né, que está declarado lá, né? E aqui eu vou estar com uma distorção bem mais baixa, tá? Então daqui para cá eu vou matando as características da válvula, tá? Daqui para cá eu vou fazendo cada vez mais ela se parecer com um transistor. Então eu vou mostrar ali no osciloscópio como é que isso se dá na prática, tá? Então eu vou fazer aqui a primeira calibração, tá? Eu vou colocar então esse CD aqui, né? E vou calibrar os níveis ali no osciloscópio. Então, vou dar play aqui. Vou baixar o volume aqui. Eu vou passar então aqui para pentodo, tá? Não está escrito, mas lá em cima é triodo, aqui embaixo é pentodo, para trás é pentodo. E aqui eu estou desligando o feedback, tá? Ó, notem que dá a diferença de ganho. Para vocês entenderem a diferença de ganho, essa aqui que eu comento, tá? De 51x para 14x, notem aqui, ó. Aqui triodo e aqui sem feedback, e aqui com feedback. Então, isso aqui é o 14x de ganho, tá? E aqui é o 51x de ganho, tá? Então, é essa a diferença de ganho, tá? Que dá de 14, no caso que está atualmente 14x, né? Porque eu estou nessa condição aqui, para 51x. Então agora, o que eu vou fazer? Eu tenho ali um sinal lilás, né? E eu vou igualar o sinal amarelo, que é a saída, tá?
Então eu vou igualar com o sinal lilás. O sinal lilás é a entrada e o sinal amarelo é a saída. Então isso vai ser como se fosse uma calibração, tá? Então eu sei que os dois, né, canais, né, as tensões são diferentes, tá? A tensão dessa lilás aqui é bem menor que a do amarelo, mas em imagem aqui vocês vão ver elas iguais, né? Então é essa calibração que eu quero fazer, tá? Então aí, né? Agora eu posso dar pause aqui. Então eu aumentei o volume aqui, tá? Até que o sinal da saída coincidiu com o sinal da entrada, tá? Então eu tenho o meu sistema calibrado aqui, tá? Então eu vou tirar aqui meu CD de calibração, né? E vou colocar aqui o CD de música. Eu vou tocar alguns trechos curtos, né, para não ser bloqueado no vídeo. Então a gente vai observar agora como que se comporta o áudio ali, tá? Então a gente está nessa situação aqui, tá? Pentodo sem feedback, tá? Aqui estão todas as características da válvula, tá? Distorção alta, amortecimento baixo, né? Eu fiz um outro vídeo comentando, né, o que seria o amortecimento de um amplificador valvulado, no caso push-pull, né, natural. O que eu considero natural? É quando a gente não tem o feedback, tá? Ou seja, realimentação por feedback, nem realimentação por grade, tá? Então, quando a gente passa para triodo, a gente está tendo realimentação de grade, tá? Então, lá naquele vídeo eu fiz alguns testes e cálculos e medições, né? E como um sistema valvulado é um casamento de impedâncias, a gente casa as válvulas de 8K com o transformador com 8K, né? E a gente tem um amortecimento de 1, porque 8K por 8K dá 1, né? Porém, o próprio transformador, né, pelas perdas que ele tem, ele adiciona mais um amortecimento de 5. Então, se a gente fizer o cálculo de fizer uma soma de amortecimento de 5 com 1, a gente tem um amortecimento abaixo de 1. Então, um amplificador valvulado natural, né, push-pull, né, se ele está, digamos assim, nessa condição, né, de sem feedback e sem ser no modo triodo, ele vai apresentar um amortecimento abaixo de 1, tá? Pode ser 0,8, pode ser 0,7, pode ser 0,6, tem que ser abaixo de 1, porque só daria 1 se o transformador fosse ideal. E a gente sabe que os transformadores que a gente tem, né, são reais, então eles têm perdas de várias formas ali, tá? Então o transformador acaba baixando o amortecimento do sistema, né, para abaixo de 1. Então aqui a gente tem um amplificador funcionando de forma natural, tá? Com amortecimento abaixo de 1. Aqui a gente tem acima de 1, né? Aqui a gente tem acima de 1 e aqui acima de 1. Então esses modos aqui, digamos, eu não considero como modos naturais. A gente está forçando uma realimentação para melhorar o amortecimento do sistema da válvula, tá? O sistema da válvula tem que ter amortecimento 1 ou abaixo de 1. 1 ideal ou abaixo de 1 o real, né, que a gente tem. Então, primeiro então o teste vai ser aqui. Eu vou dar play, tá? Eu vou passar aqui para a segunda música, creio que ela vai ser boa. Vamos ver. Então vou mostrar aqui o osciloscópio. Notem as diferenças, tá, entre a entrada e saída. O amarelo é a saída, tá? O lilás é a entrada. Então, vou largar mais um trecho. Notem as diferenças, né? Então, notem as diferenças, né? Tem mais excursão, né, a princípio na parte dos graves, né? Essas ondas mais juntas são os agudos, né? Então aí notem que tem bastante diferença, né?
Então notem, né, que várias partes aí ficam com boas diferenças, né? Gonna love you all my days. You got a motor like... Então vejam aí que poucas vezes até a entrada e a saída coincidem, tá? Tem várias distorções aí. E essas distorções não são algo que seja agressivo, tá? Não são distorções que a gente vai achar que é ruim, né? Que são distorções que o sistema, né, admite, o sistema valvulado com esse amortecimento baixo, né? Então acontece esse tipo de distorções. Eu vou trocar de faixa aqui, caso aquela faixa seja bloqueada. Nota a diferença de grave aí, ó. Essas ondas mais espaçadas são os graves, tá? E as mais pequenininhas são os agudos, ó. Nota a diferença de grave que deu entre entrada e saída. Vou soltar mais um trecho. Aqui eu peguei um lugar, ó, onde os graves na saída foram bem maiores que as outras frequências, né? Então notem essa tendência de subida aqui, ó, é a modulação de alguma nota de grave, né? Então é essa aí, né, o comportamento, né, do amplificador modo pentodo sem feedback. Ele cria todo um ecossistema de distorções, tá? Que não são desagradáveis, são distorções que são música praticamente. O amplificador toca junto, tá? O amplificador acaba assumindo o instrumento, aí ele toca junto. Ele quer ser um artista nessa configuração aí. Ele quer participar da música, né? Ele não quer ficar só copiando a entrada na saída. Ele quer adicionar o seu carimbo, digamos assim, a sua marca registrada, né? Então vou fechar aqui. Notem toda a quantidade de coisas adicionadas, né? Modificadas, inclusive, né? Daria para dizer. Vou soltar mais um trecho aqui. Ó. Então, veja a modificação toda que foi feita na nota original, tá? A nota original é a lilás, tá? Sempre atentem para esse detalhe, que é original, o que deveria estar saindo do amplificador é a lilás, tá? Então, aqui está todo o ecossistema, né? O amarelo mostra o ecossistema de coisas que essa configuração, né? Que a válvula trabalhando naturalmente, sem artifícios para melhorar o amortecimento, ela produz, tá? Então, por isso que eu comento, né? Quem gosta de valvulado e gosta da diferença que ela dá, é essa configuração, né? Pentodo, sem feedback, que todas essas diferenças vêm com mais força, tá? Bom, então agora que eu fiz a demonstração do áudio nessa configuração aqui, eu vou fazer para essa aqui, tá? Então novamente eu vou colocar aqui meu CD de referência, né? Vou colocar aqui 1 kHz, vou colocar para tocar. Então agora eu vou passar para triodo. Notem aqui, ó, passo para triodo, tá? E agora eu ligo o feedback. Ó, notem aqui, ó, feedback ligado e desligado, tá? Aqui ligado, aqui desligado. Então aqui é a minha configuração que equivale a esse quadro aqui. Então agora eu vou equalizar o volume aqui para coincidirem, tá? Então cheguei aí no volume, tá?
Então vocês viram ali que eu calibrei, né? Então para 1 kHz entrada e saída são representadas da mesma forma aqui no osciloscópio. Agora eu vou colocar novamente o CD de música, tá? E vamos dar uma explorada para ver o que acontece com a saída do amplificador nessa configuração. Então vou dar um play aqui, passar umas músicas aqui. Notem que agora o amplificador segue muito mais sincronizado, né? O áudio da entrada. O áudio da entrada é o lilás, está ali por baixo, né? Então notem que o amplificador passou a seguir melhor, né? A sincronizar melhor a entrada com a saída. Vamos mais um trecho. Notem que ainda tem diferença, né? Mas é muito, muito menos do que antes, né? Então, vamos passar mais um pouco. Então, olha aí, a gente acha agora muito menos diferença, tá, entre a entrada e saída. Ainda tem a característica do amplificador carregar um pouquinho mais nos graves, tá? Notem que o amarelo está mais pronunciado, tá? Para baixo e para cima. Então, aqui, ó, isso aqui é uma onda de graves, aqui está embaixo, né? As de médio e agudo estão sobrepostas na onda de grave, né? Então, notem que o amplificador tem a tendência de aguçar um pouquinho os graves, tá? Mas é muito menos do que antes, tá? Então a gente passou aqui para um amortecimento de 3.7. Provavelmente aqui a nossa distorção harmônica estava em 3 e aqui a gente deve estar com meio de distorção harmônica também, tá? Agora então a gente vai passar mais umas faixas aqui, vamos ver o que tem. Bom, vejam aí que está bem mais fiel, né? Então, mesmo assim, tem diferenças, né? Mas está bem mais fiel. Tá. Passa a faixa. Notem que tem um pouco de diferença, né? Mas é bem menos do que antes. Aí, ó. Então, essas são as diferenças, né? Então, se a gente gosta, né, do valvulado com toda a carga que ele tem de característica, quanto mais para fonte de tensão constante a gente vai passando ele, menos essas características vão aparecer, tá? Então, um triodo com feedback, né? Aqui não está com muito feedback, mas eu poderia colocar bem mais feedback. Então, um triodo com muito feedback, ele vai tocar exatamente igual um amplificador transistorizado, tá? Então, o que está saindo vai ser igual ao que está entrando, né? Então, a gente vai matando as características da válvula dependendo da configuração que a gente usa dela, né? Então, conforme a gente vem para cá, né, essas características vão aparecendo, né? Então aqui tem mais características de válvula do que aqui, né? E aqui tem toda a característica de válvula, pentodo, sem feedback, aí tudo que ela tem de diferente do transistor, né, vai aparecer aqui. Então aqui é o modo mais marcante de reprodução que tem, tá? Não é alta fidelidade, né? Porque o que está saindo do amplificador não corresponde ao que está entrando, né? Mas é aquela comentário que eu fiz, né? Como se a entrada fosse um campo, né? E quando a gente passa por esse modo aqui, o resultado é um campo florido, né? O amplificador passou a atuar como um artista na música, né?
e para cá ele vai ficando cada vez mais fiel, ou seja, cada vez mais parecido com os amplificadores transistorizados, tá? Mas mesmo assim, por mais feedback que a gente use, e no modo triodo, o amplificador valvulado ele não consegue ser como um amplificador transistorizado. Ele sempre dá uma alterada, né, no caso no sinal que está saindo, né? Ou seja, mesmo aqui no triodo com bastante feedback, tá, poderia colocar bem mais, a gente iria ver diferenças entre entrada e saída, tá? Sem contar que a gente cada vez mais vai sacrificando o ganho, né? Então, de repente, eu colocaria mais feedback, mas meu ganho vai cair para 5, tá? Então, daqui a pouco o amplificador vai estar com ganho 1 e eu vou estar com amortecimento na casa dos 30, tá? E o amplificador não está mais amplificando, porque ganho 1, o que entra é igual ao que está saindo, né? Então, chega um ponto que eu coloco feedback e o amortecimento sobe, claro, mas aí eu vou estar, de repente eu vou estar com o amplificador não amplificando, eu vou estar com ganho meio, né, para ganhar um amortecimento de 30, né. E um amortecimento de 30, basicamente qualquer amplificador transistorizado consegue um amortecimento de 30, né. Consegue também muito mais do que 30, né, por exemplo, se consegue 1000 em amplificadores transistorizados, né, de amortecimento. Por isso que, então, se é para usar um amplificador, né, para tentar fazer um amplificador valvulado se comportar como um transistorizado, é melhor usar um transistorizado já direto, né. Então, se a gente quer realmente característica de valvulado, é aqui, ó, pentodo sem feedback. Aqui sim o amplificador vai se comportar como valvulado, né. Ele vai ser livre para ele criar o que ele quiser na saída, tá? Ele em conjunto com a caixa acústica, tá? Eles vão formar um casal, vão ser cúmplices, né? Então, vai se formar todo um ecossistema de distorções que são agradáveis, tá? Não são desagradáveis, que vai dar todo aquele brilho, aquela vida na música, tá? Mas não é alta fidelidade. Isso aqui não é alta fidelidade. Ele altera o que está saindo em relação ao que está entrando, tá? Além de amplificar, ele altera o tempo, ele altera a amplitude, ele altera a simetria, né? Mas o resultado é muito interessante, né? Então, eu sempre digo, né? Se colocar 100 pessoas para escutar essa configuração em relação a um transistorizado, né, se eu colocar modo triodo e modo pentodo para 100 pessoas, provavelmente 95% das pessoas, 95 pessoas das 100 pessoas vão preferir esse modo aqui, porque esse modo aqui é o mais, digamos que, vibrante, né? Não sei como descrever. É o mais espetacular esse modo aqui do que esse. E esse aqui simplesmente o que está na entrada do amplificador praticamente passa igual para a saída, tá? Ou seja, igual como os transistorizados fazem, né? Então, se a gente quer fidelidade, né, a gente chega aqui num limite do triodo com feedback que a gente não consegue mais aumentar o feedback para colocar, para diminuir a distorção harmônica ou para aumentar o amortecimento, porque a gente vai zerar o ganho do amplificador, né? Então, se é para usar triodo com feedback, então passa direto para um transistorizado, né? Se é para realmente desfrutar das diferenças que a válvula tem, né, que o sistema valvulado tem em relação ao sistema transistorizado, é isso aqui. Então, eu vou até aproveitar aqui, ó, faixa 8. Eu vou tentar pegar esse trecho aqui, um trecho parecido, no outro modo, tá? Então, pentodo, sem feedback. Vou repetir, tá? Só para não ficar dúvida. Na faixa 8. Vou ter que calibrar de novo, né? Dei play aqui. Então vou baixar o volume, né?
Pronto. Calibrado. Vamos colocar aqui a faixa 8 novamente. Vamos ver. Tem as diferenças, né? Aparecendo. Vou soltar mais um pouquinho. Notem que é aleatório, tem horas que a entrada bate com a saída, né? Mas tem outros momentos que fica tudo diferente praticamente. Então é esse ambiente, né, de distorções, né, de forma as distorções interagirem com elas mesmas, né, e criarem todo um ambiente diferente na música, tá? Essa é a diferença do amplificador valvulado para o transistorizado. Me refiro a amplificadores para reprodução de música, né, que a gente chamaria de alta fidelidade, né, mas não é alta fidelidade porque o sinal de saída é diferente do sinal de entrada. Tá? Mesmo no modo triodo, mesmo com muito feedback, é diferente. Né? Mais um trechinho aqui. Troquei de faixa. Estou explorando ainda o modo pentodo sem feedback. Tá? Esses dois modos aqui, né, ficaram bem parecidos, então eu consigo desfrutar dos 7 watts, tá? Usando feedback e chegar no amortecimento igual do modo triodo, tá? Porém aqui eu perco bastante da potência, quase 50% da potência, né? Então o modo triodo, né, a gente consegue, se a gente quer um amortecimento extremo, né, tem que ser ele com feedback, aí a gente consegue um amortecimento bem alto, digamos assim, tá? Então daria ainda para sacrificar mais um pouco esse ganho aqui e aumentar mais isso aqui, né? Mas, né, então aqui já justifica usar um transistorizado, né? Se quer fidelidade, tá? O triodo é o modo mais fiel, porém ele perde muita potência, tá? E mesmo assim ele não chega perto do amortecimento de um transistorizado, digamos, normal, né? É o amortecimento, tá, que é o responsável por tanta diferença assim. Porque então a caixa acústica interage com o amplificador, ela modula o ganho da etapa de saída, tá? Então quando a caixa alivia a impedância, o amplificador coloca mais tensão de saída. E quando a caixa baixa a impedância, o amplificador arria, digamos assim, coloca menos tensão de saída. Então, consequência disso, né, que a caixa acústica normal que a gente usa, né, geralmente elas aumentam muito a impedância na frequência de ressonância do duto e do woofer, né? Então nessas duas regiões a caixa acústica acaba ganhando um boost de graves, né? Notem aí, ó, que o sinal original era o lilás, né? E o sinal que saiu foi o amarelo, né? Vou soltar mais um trechinho. Essa faixa aqui pegou bastante a diferença, tá? Então notem, é muita diferença, tá? Isso que dá a impressão de muito mais grave. Realmente tem mais grave, tá? Nessa configuração, tá?
Então até nessa faixa aí, na faixa 11, tá, eu acho até interessante, eu vou refazer aqui nessa faixa 11 o modo triodo com feedback, tá? Então vou refazer aqui nessa faixa. Então vou calibrar de novo, né? Eu vou precisar agora aumentar o volume aqui na frente, né? Porque eu baixei o ganho agora para 14, né? Então vou aumentar aqui o volume. Pronto. Então equalizei de novo, né? Então vamos lá para a faixa 11. Tá. Então agora nesse modo aqui, tá? Notem que agora ficou tudo bem mais sincronizado, né? Comprovando aí, né, a teoria de que o modo triodo é o modo mais fiel, né? E com feedback ele se torna mais fiel ainda, né? Soltar mais um trecho. Então notem que mesmo assim tem diferença, né? Mas é muito menos do que o modo pentodo, tá? Então o modo pentodo é o modo da emoção, né? O modo que deixa o áudio emocionante, né? Não é fiel, mas fica o que todo mundo, digamos, que espera, né? Ah, eu quero aquele áudio diferente de valvulado. É aqui, tá? Aqui é praticamente igual de transistorizado. Tá? Então, áudio diferente é com fonte de corrente constante. Então, nesse modo aqui, o amplificador tenta manter a mesma corrente para todas as impedâncias que a caixa venha a apresentar. Então, a caixa tem uma curva de impedância. Essa impedância aumenta e diminui conforme a frequência. E o amplificador reage a isso, aumentando e diminuindo a tensão de saída para manter sempre a mesma corrente. Tá? Aqui, fonte de tensão constante. Tá? Aqui o amplificador tenta manter a mesma tensão para qualquer impedância que a caixa possa apresentar. Então a caixa varia a impedância, né? Aumenta a impedância, no caso na frequência do duto e do woofer, né? E o amplificador não aumenta a tensão, ele tenta manter a mesma tensão. E quando a caixa baixa a impedância, né, o amplificador faz mais força para colocar a mesma tensão na caixa. Então, totalmente opostos aqui, tá? Aqui o amplificador tenta manter a corrente em função da variação de impedância. E aqui o amplificador tenta manter a tensão constante em função da variação de impedância, tá? Então vocês viram aí a diferença, né? Claro que aqui com 3.7 ainda é um amortecimento baixo, né? Então ainda fica diferente aqui a entrada e saída, né? Então se a gente quer cada vez mais igualado, né, a gente tem que aumentar o amortecimento para que a caixa passe a não comandar o amplificador, tá? Então por isso, né, se é para usar isso aqui nesse modo, então usa transistorizado, porque aqui tu está no meio termo, né, de alta fidelidade com, digamos que, alta sonoridade, né, alta naturalidade, dá para dizer. Só que a gente sabe que não é fiel isso aqui, mas parece ser um som mais natural, tá? Modo que produz mais emoção, tá? Modo que nos emociona mais é esse aqui. Então isso aqui estaria entre um modo de alta fidelidade, que seria mais para cá, tá? E seria
um meio termo entre alta fidelidade, né, que estaria bem para cá, né, não é aqui não é alta fidelidade ainda, tá? Mesmo em triodo, mesmo com muito feedback, não é alta fidelidade ainda. Então, se é para usar um meio termo entre alta fidelidade e alta emocionalidade, né, digamos assim, que é melhor já então usar transistorizado direto, né? Então, se eu quero o som fiel, vou para o transistorizado. Se eu quero o som diferente, né, alta emocionabilidade, aqui, ó, modo pentodo sem feedback, né? Esse aqui realmente é o som diferente, tá? Esse aqui faz o áudio diferente dos transistorizados, né? Não é o mesmo áudio. Então, só escutando para entender, tá? E vocês viram que não é nada subjetivo, a diferença tá ali, né? Foi mostrada. Aqui é do modo triodo, né? Que é bem pouca diferença. Mas aqui, no modo pentodo, é muita diferença. Não tá sendo minha... Só não consigo, às vezes, falar a palavra que descreve melhor nesse modo, né? Parece ser um modo mais emocionante. Mas não são coisas subjetivas. Praticamente nunca uso nada subjetivo, tá? Então, se eu não conseguir medir, não existe, né? Se eu pegar esse cabo aqui, tá, e medir, comparar com o cabo da Cardas, por exemplo, se numa ponta entra o sinal e na outra ponta sai o mesmo sinal, nos dois cabos, então os dois vão produzir o mesmo som, tá? Então, se eu não conseguir medir, não tem diferença, né? Então, só consigo dizer que uma coisa é diferente através de medidas. Alguma coisa tem que mudar, né? Em alguns decibéis, tá? Então, se eu comparar esse cabo aqui com um Cardas, né, de prata, por exemplo, e nada mudar em decibéis na saída lá, né? Então, na verdade, nada mudou no áudio, né? Então, se alguma coisa muda no áudio, tem que dar para medir, tá? Então, nosso ouvido mais ou menos só percebe diferenças de 1 decibel. Então, se num cabo entra X e sai o mesmo X do outro lado, não perdeu nenhum decibel, né, de tensão, não vai ter diferença no áudio, né? Então, é assim que eu baseio minhas conclusões, tá? Então, se mudou, né, se mudou no osciloscópio, alguma coisa mudou no som, tá? Mas se não mudou lá, então nada mudou no som, né? Então, ou se mudou muito pouquinho, né, a gente não vai perceber. A gente precisa de diferenças grandes para perceber alguma coisa entre dois amplificadores, tá? Então, provavelmente, se eu comparar esse com esse, eu vou perceber bem pouca diferença, tá? Mas esse com esse aqui, eu já dá para perceber uma boa diferença, né? Que foi comprovado, vocês viram ali, né, que realmente tem diferença, tá? Então, o áudio que sai de uma fonte de corrente constante comparado com o áudio que sai de um... Tá? Então, aqui eu puxei o amplificador para o lado dos transistorizados e aqui eu deixei o amplificador livre para ele funcionar como válvula, tá? Como valvulado, que é essa característica de alta impedância de saída, tá? Então, bom, também eu preciso fazer umas considerações sobre distorções. Distorção é uma coisa que a gente não pode deixar que isso seja um sinônimo de som desagradável na nossa mente. De som ruim, de som estridente, de som desagradável, né? Som que não é bom, né? Então, distorção não é sinônimo de som ruim, tá? Até porque muita gente usa uma distorção, né, e nem sabe que é uma distorção, né? O controle de graves, médios e agudos, né, o equalizador, eles são distorções, né? Quando a gente aumenta a frequência, quando a gente aumenta a amplitude de uma frequência ou de uma faixa de frequência, a gente está colocando uma distorção de amplitude em relação à entrada do amplificador. Então, o áudio que está saindo do CD player tem uma amplitude, por exemplo, de 600 Hz e
depois do equalizador ela vai ter outra amplitude em relação às outras frequências. Então, controles tonais, controles de equalização, né, são distorções. Então, nem toda distorção é ruim, né? Na verdade, eu diria que poucas distorções são desagradáveis, tá? Então, uma distorção de tempo não é desagradável, uma distorção de fase não é desagradável, uma distorção de assimetria não é desagradável, tá? O que realmente é desagradável é a distorção de saturação, tá? Até eu vou fazer aqui um pequeno teste, tá? Vou mostrar aqui que a gente praticamente esse amplificador aqui, né, com a distorção que ele tem, a gente praticamente não percebe isso. Um pouquinho de segundo harmônico, um pouquinho de terceiro harmônico, né? Afinal, eles são uma pequena fração da fundamental, né? Então, eu vou mostrar aqui, né, qual é a distorção que é a distorção desagradável, né? Distorção que a gente não tolera, distorção por saturação. Então, eu vou colocar volume aqui. Eu passei pro modo triodo, tá? Então, eu vou aumentar aqui a amplitude, tá? Notem que até distorcer, né? Até ali, ó. Aqui, ó, a gente percebe que o som muda, ó. Quando acontece aquilo lá, ó. Então é essa distorção que a gente não tolera, tá? Distorção por saturação. Então, se a onda tiver um pouquinho mais gorda embaixo, mais magrinha em cima, ou se a amplitude de cima for maior que a de baixo, ou se tiver um pequeno defeitinho nos dois lados, né, que é o terceiro harmônico, a gente praticamente não percebe isso. O que a gente percebe mesmo é a de saturação, tá? A distorção por saturação, essa sim. Notem que o som muda quando eu chego ali, ó. Né? Então, se eu for ver aqui o conteúdo de harmônicos, tá? Vamos ver o conteúdo de harmônico. O que acontece no conteúdo de harmônico quando a gente chega eu estou aumentando aqui a fundamental, tá? Quer dizer, o ganho aqui da função matemática. Então, nesse momento a gente tem essa composição harmônica aí, tá? Um pouquinho de distorção. Agora, quando eu aumentar aqui, notem que essas aqui, essas distorções de quinto, sexto, sétimo harmônicos, elas que fazem o som desagradável, tá? Então não é um pouquinho de... Ali deve ter uns... sei lá, 1%, 2%, 3% de distorção, tá? De segundo e de terceiro harmônico. Mas quando aparece o sétimo, esses harmônicos de ordem mais alta, é que o som fica desagradável, tá? Eu vou aumentar aqui novamente. Olha, quando aparece esses aqui, ó, isso que deixa o som desagradável, né? Esses harmônicos de alta ordem aqui, ó, tá? Então, olha só, esses harmônicos aqui deixam o som desagradável, né? Se eu baixar um pouquinho, ó, sair da saturação, né? Então, esses harmônicos já não existem mais praticamente, né? Mas quando eu aumento aqui, ó, aqui fica ruim, ó. Então, não é por 2, 3% de distorção de terceiro harmônico ou de segundo harmônico, tá? Geralmente nesses push-pull assim, a gente tem
perto de 1,5 de segundo e 1,5 de terceiro, né, que totaliza uns 3% de distorção. Mas não é por causa desses 3% que o som fica ruim, tá? O som fica ruim quando a gente satura, né, a saída do amplificador. Ali aparecem o sétimo harmônico, o nono harmônico, o quinto harmônico, né, em amplitude bem alta. É aquilo ali que nosso ouvido não tolera, tá? Então, só para deixar claro que distorção não é sinônimo de som ruim, tá? Então, claro que a gente não deve saturar esses amplificadores que a gente usa para escutar música, né? Então, qualquer amplificador que a gente satura vai ficar com som desagradável, tá? Mas o fato dele ter 1% de distorção harmônica não faz muita diferença, tá? 1%, 2%, 3%. Não são essas distorções que deixam o som ruim, tá? Então, é diferente a gente medir, por exemplo, um amplificador, né? E, por exemplo, algum fabricante declara a potência do amplificador como tendo, por exemplo, 100 watts e 10% de distorção harmônica, ou seja, ele ergueu a amplitude do amplificador, né, a amplitude de saída, até que tinha 10% de distorção harmônica, né, mas na verdade essa distorção é por saturação. Ele mediu o amplificador com 10% de distorção, não quer dizer que aquele amplificador vai ter 10% de distorção harmônica todo o tempo, né? Então, a gente sempre que vai medir um amplificador, a gente tem que determinar em quanto por cento de distorção que eu quero dizer, não, é aqui o ponto da potência, né? Então, posso dizer que posso medir um amplificador com 0,5% de distorção, né? Todo amplificador se a gente erguer demais, ele vai ter lá 20% de distorção harmônica, né? Se a gente saturar muito ele, né, a gente tem que entender que o fabricante ele especifica muitas vezes, né, só que aquela distorção que ele está especificando lá, por exemplo, 5%, ela não vai estar presente sempre no áudio, né? Ela vai estar presente lá na potência máxima, né? Então abaixo dessa potência é menos distorção, né? Então, era essa as considerações que eu tinha para dar, né? Então, várias são as distorções, tá? Então, de tempo, de fase, de amplitude, né? De simetria, porém, a distorção que realmente desagrada é a distorção por saturação. Essa sim deixa o som desagradável, tá? O fato de ter as outras distorções, a gente vai de repente até achar que o som está mais bonito, tá? Tendo as outras distorções, né? O que não pode ter é a distorção por saturação, ou seja, a gente não deve saturar nenhum amplificador, né? Para boa música, um amplificador que a gente vai escutar música, né? A gente não pode saturar ele, né? Que é ali que vai aparecer aquela distorção por saturação, né? Um amplificador, às vezes, por exemplo, eu tenho aqui, isso aqui é um power, né? Um amplificador power. Eu tenho que colocar por exemplo, eu tenho que colocar, né, 7 watts, né? No caso, posso usar até 7 watts dele que ele não distorce. A partir dos 7 watts para cima ele distorce. Porém, se eu conectar aqui um pré, né, e eu já colocar o sinal distorcido aqui na entrada, né, ele vai amplificar, digamos, por exemplo, 3 watts, mas já vai estar distorcido. Aí a gente vai perceber aquele som de saturação, mesmo não estando com a etapa de saída saturada, né? Se a gente estiver entrando aqui com o sinal saturado, já vai sair saturado também, né? Porque vai copiar o sinal e vai colocar na saída, né? Então muita gente às vezes não se dá de conta que está trabalhando com o pré-saturado, né? Podendo aumentar um pouquinho o volume do power, né?
para evitar de saturar o próprio pré, né? Então a gente geralmente tem que trabalhar com o volume do power no máximo, tá? Para ter certeza que o pré vai estar trabalhando numa margem bem longe da saturação. Então acho que era isso que eu tinha para falar sobre essas distorções, né? Sobre as diferenças do modo pentodo, né, sem feedback, para o modo triodo com feedback, né? Era isso aí. As diferenças foram mostradas, né? Então, era isso. Um abraço aí.